Alô, amigas e amigos da TV Itaperá, você que nos acompanha através do Facebook Jornal Itaperá, Instagram, @Jornal Itaperá e através do YouTube TV Itaperá. Bem, hoje eu quero falar com vocês a respeito da tosse. Como vocês sabem, nós estamos no período do outono, o tempo realmente muda-se muito, está mais frio e com isso as afecções respiratórias são mais comuns nesse período, da estação do ano. E a tosse é o sintoma muito comum nesse período que, ao lado da febre, como nós já comentamos no programa passado, é uma coisa que preocupa muitíssimo as pessoas, principalmente os pais. Muito bem, em relação à tosse, vamos tratar especificamente da tosse para crianças. É muito comum as mães ligarem para a gente, falando: olha, o meu filho está com tosse, será que você não poderia receitar um xaropinho para tosse, Bem, isso é muito comum. Quando você conhece o paciente, quando você tem um contato mais frequente com o paciente, então você até pode arriscar a orientar a dar algum remédio para diminuir a intensidade da tosse. Porém, regra geral, veja bem, regra geral, a gente não dá remédio para tosse, porque a tosse é uma manifestação de defesa do nosso corpo. Então, a gente precisa examinar, o médico precisa examinar, porque se for uma tosse produtiva, aquela tosse com catarro, a criança está com um processo infeccioso que precisa soltar esse catarro, então se você prende o catarro, se você tenta diminuir o catarro, você está diminuindo o quê? Aquela secreção que precisa ser posta para fora, entendeu? Então, nesse caso, você tentar cortar a tosse, você vai complicar o processo pulmonar. Outras vezes, é uma tosse muito irritativa, muito forte, que a criança sente-se bastante cansada, Aí você tem que examinar também para ver se é uma tosse que a gente chama de tosse seca, Mas precisa ver se no pulmão não tem nenhum ruído que a gente possa dar o medicamento mais correto. Muitas vezes o pulmão da criança não tem ruído nenhum. Outras vezes o pulmão da criança pode apresentar sibilos, que é o chiado. Muitas pessoas confundem chiado com ronqueira, Ronco é o barulho grosso, chiado é o barulho fino. Então, muitas vezes a criança apresenta aquele barulho fininho quando a gente vai examinar. E nesse caso, sim, precisa ser tratado da forma que o médico examinar e achar o remédio mais adequado. Para outros tipos de tosse, que é uma tosse mais rouca, uma tosse mais intensa, porém, que compromete também a sua respiração, tem outros tipos de medicamento. Agora, com isso vocês podem ver que fica muito difícil para o médico dizer qual é o remédio ideal para tosse, se não examinar. E tem um outro detalhe: a tosse que está hoje, da forma que está tossindo, o pulmão pode estar de uma determinada forma. Depois de alguns dias, o pulmão pode estar diferente. Então, toda tosse merece um acompanhamento do médico. Para quê? Justamente para a gente poder prescrever o medicamento mais indicado para cada caso clínico. Então, gente, dá receita, de por telefone
E a mãe muitas vezes fala, olha, tá com uma tossinha, o pulmãozinho tá roncando, isso e aquilo. Gente, além de ser uma coisa muito perigosa, muito arriscada para o médico, é mais arriscado para o paciente. Por quê? Muitas vezes você está prescrevendo o medicamento que é contraindicado para aquele caso específico. Então, gente, sempre consultar um médico. Lógico que quando tem tosse e tem febre, por causa da febre, a família vai procurar um médico. Mas muitas vezes a família não procura o médico só pela tosse, tá? Mas vale aqui um alerta que toda tosse, não é, merece ser examinada se essa tosse estiver causando desconforto para a criança ou causando preocupação pelo tempo da persistência da tosse, né? Essa preocupação para os pais, tá? Uma outra coisa que eu queria alertá-los é o seguinte: nenhuma tosse, gente, nenhuma tosse vai embora antes de 7 dias. Quando a tosse é muito rápida para ir embora, ela demora 10 dias. Então esse negócio de dar xaropinho durante 5 dias é uma coisa que a gente precisa rever. Por quê? Porque se o médico receita um xarope para dar durante 5 dias, o que a família espera? A família espera que depois de 5 dias essa tosse tenha ido embora. Então nós precisamos tomar muito cuidado na hora de orientar os pacientes. E é por isso que nenhuma tosse, mamãe e papai que estão assistindo o programa, atentem para esse detalhe, nenhuma tosse em criança vai embora antes de 10 dias. Tá? Em média, criança que está com tosse, ela fica com tosse pelo menos 2 semanas. E tem outra coisa, se a sua criança estiver em creche, escolinha maternal, escola de 1º grau, quer dizer, no ensino fundamental, você pode ter certeza que essa tosse vai demorar muito mais tempo. Por quê? Por causa do contato com outras crianças que têm no convívio diário. Levando-se em consideração que as creches, essas escolas, né, nesse período do outono, do inverno, a aglomeração faz com que a densidade microbiana aumente e faça persistir muito mais tempo essa tosse. Então, o que eu quero alertar a todos vocês é o seguinte: não adianta vocês voltarem para o pronto-socorro porque a tosse não passou depois de 1 semana que está tomando o remédio. O importante é o seguinte: se você notar que a tosse está aumentando de frequência, isto é, está aumentando o número de vezes que tosse durante o dia, está notando também que a intensidade da tosse está aumentando, quer dizer, a tosse no decorrer dos dias está ficando mais forte, aí sim, depois de 1 semana você pode voltar ao médico. Por quê? Porque você notou que no decorrer desse período que você está dando o xarope, você notou que houve um aumento dessas características. Agora, se não tem febre, é um bom sinal, tá? Se a criança tiver febre, com 2, 3 dias de tosse, e você notar que a tosse está aumentando de frequência e aumentando de intensidade, vale a pena uma reavaliação, porque pode estar causando algum processo inicial infeccioso, tá? Isso nós precisamos tomar sempre cuidado, principalmente naquelas crianças abaixo de 2 anos, tá? Que é muito comum
a bronquiolite e a complicação, além da bronquiolite, ter a broncopneumonia. Então, não ficar, né, pensando que a febre, que a tosse vai embora logo. Isso não. Vocês precisam ter paciência, porque não existe nenhum remédio milagroso para acabar com essa tosse antes de 10 dias. Tá? Isso quando vai embora logo a tosse. Isso quando a tosse não for muito intensa. Tá? Vou frisar. Quando a tosse for muito forte, vai demorar, dando os medicamentos, para essa tosse ir embora em 2 semanas. Uma outra coisa importante, né, em crianças, principalmente aquelas abaixo de 2 anos, é a dupla, que eu chamo sempre de o pingado e o pão com manteiga, aquela dupla. Essa dupla é a higiene nasal e a inalação. Na grande maioria das pessoas, dos pais principalmente, não gostam de fazer a higiene nasal da criança, porque a criança chora, que a criança é difícil, que a criança não para com a cabeça. Bom, gente, isso aí não tem jeito, tá? Tem que fazer a higiene nasal, porque a higiene nasal é fundamental para a gente diminuir a densidade microbiana dentro do nariz. Muitas vezes a família fica preocupada, né? Quando a criança vem da escola, ou vem da creche, ou vem da escolinha, né? Quer dar banho na criança. O que eu sempre digo é o seguinte, olha, mais importante que o banho corporal é o banho no nariz, porque o micróbio vem alojado no nariz. Tá? Então usa o shampoo bonitinho, o sabonetinho bonitinho e tal, mas não vai adiantar. O principal é a higiene nasal logo que chega em casa, tá? Vocês podem ver que há 2, 3 anos aí, quando começou a Covid, não tinha nada disso. Por quê? Estava todo mundo isolado e ninguém estava junto. Agora, né, com a rotina, né, com a volta, né, das crianças, né, a aglomeração existe e a troca de micróbio ocorre. Então é o que nós estamos vendo agora, crianças com bronquiolite, criança com bronquite, criança com asma, criança com o tal do broncoespasmo, cansaço, né? Tudo isso aí é comum agora nessa época por causa da aglomeração. Bom, uma outra coisa que eu queria alertar vocês é o seguinte, olha, aquele resfriadinho simples, né, que vocês acham que não é nada, isso pode, como nós já falamos em programas anteriores, isso pode levar a uma bronquiolite, isso aí leva à tosse. Agora, sempre tomar cuidado, né, com a canseirinha da criança, porque quando a criança tem cansaço, quando a criança, o médico examina, tem o chiado, então tem medicamentos específicos para isso aí, correto? Sempre verificar se a criança não está respirando com uma certa dificuldade. Se vocês notarem que a criança está com uma certa dificuldade, eu recomendo que levem ao pronto-socorro ou ao seu médico para ele poder avaliar e passar o medicamento e a orientação mais correta. Bom, outra coisa além da higiene nasal é uma coisa que a família acha que não funciona nada, que não serve para nada, que é a inalação só com soro fisiológico. Gente, a inalação com soro fisiológico é importantíssimo para tudo, tá? Principalmente nessa época. E a família também não quer saber porque a criança não para quieto, isso, aquilo, tal, né? E acha que é judia da criança, a criança fica chorando, tal. E aqui o que a família faz? Faz a tal da inalação quando a criança está dormindo. Aí eu falo para a família assim, não adianta nada, tá? Porque a criança tem que fazer inalação, a inalação tem que ser feita com a criança acordada. Por quê? Porque é justamente com o esforço inalatório que aquela inalação funciona bem, tá certo? Quando a criança está dormindo, é aquela respiração basal, não tem aquela força de colocar o vapor dentro do pulmão, tá certo? Como se tivesse acordada ou a criança chorando. Então, inalação
é um elemento importantíssimo para a gente proteger o pulmão, diminuir a tosse, fazer com que haja eliminação da secreção, fazendo com que haja uma desinflamação dos brônquios. Por isso que a dupla pingada de pão com manteiga é importante, fazendo a analogia de higiene nasal e a inalação. Não se esqueçam disso. Por isso que ter um aparelho de inalação é melhor do que comprar esse aparelho vaporizador ou coisa desse tipo para vaporizar a noite toda, tal, tá? Mas um aparelhinho de inalação ter em casa, principalmente aquelas famílias que têm criança abaixo de 2 anos, é uma recomendação muito bem-vinda, correto? E uma última coisinha, gente. Muito cuidado com a automedicação. Cuidado, tá? Esse negócio de você ir na farmácia, comprar um xarope, isso, aquilo, tal, tá certo? É uma coisa que precisa tomar muito cuidado, tá certo? Porque pode comprar o xarope errado, pode dar o remédio errado e em vez de a gente notar uma melhora, pode ocasionar uma piora do quadro, tá certo? E veja bem, tem um remédio que é a prednisolona, que o pessoal está usando para tosse. Gente, prednisolona, dexametasona, todos isso aí são cortisona. Isso aí, gente, não é para tosse. Isso aí é remédio para médico receitar quando ele examinar e ele achar que tem indicação de algum elemento, algum medicamento anti-inflamatório que possa melhorar as condições respiratórias da criança. Então o que a gente vê é muita gente indo na farmácia comprando prednisolona porque na receita passada foi dado, ou porque o vizinho falou que estava dando para tosse e dando dexametasona. Quer dizer, é um festival de remédio que pode ocasionar efeitos colaterais imediatos e tardios. Então, gente, muito cuidado com a automedicação, muito cuidado mesmo. E também muita paciência, porque se você não tiver paciência, tá? Você vai voltar toda semana no pronto-socorro sem precisar e com o risco de trazer para sua casa outros micróbios de outras crianças que estão na sala de espera. E como todo mundo sabe, pronto-socorro, a espera no mínimo é de 1 hora, 1h30. Isso em todo lugar, infelizmente, tá? Por quê? Porque todo mundo quer consultar e o número de pessoas doentes aumenta muito e é uma coisa que não dá pra gente prever, tá certo? Então, para evitar tudo isso, bastante água, tá certo? Lavem bem o nariz da criançada, façam inalação quando precisam e sigam sempre a orientação do seu médico. É muito importante porque só ele é que pode estar acompanhando corretamente e poder dar a tranquilidade necessária para você. Correto? Então, gente, compartilhe o programa com outras pessoas, outros parentes, outros amigos que porventura não tenham tido a oportunidade de assistir o nosso programa. Correto? Vocês são os nossos elementos multiplicadores. Então, até o nosso próximo programa.